Bom, vamos lá. Prometo não estourar o tempo nem em 45 minutos. Vai ser tranquilo. A ideia nossa da apresentação é falar um pouquinho do que a gente pensou, de como o Brasil se preparou para sediar os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos em 2016. Como eu estava falando na nossa apresentação, nós não temos uma tradição grande de planejamento, uma tradição de continuidade de políticas públicas. Mas no caso dos Jogos, por uma série de coincidências, a gente vai mostrar um pouquinho, mas basicamente pelo projeto de candidatura ter sido emendado com o projeto dos Jogos Pan-Americanos, que foi um momento que o Brasil voltou a se interessar pelo tema e a ter uma experiência relevante na organização de grandes eventos, nós conseguimos traçar um planejamento. E quando nós fomos para Copenhague, e em outubro de 2009 nós fomos selecionados, nós tínhamos um projeto, nós tínhamos uma ideia do que fazer, e o que a gente quer mostrar um pouquinho é essa ideia do todo. Muitas vezes a gente vê apenas algumas resultantes, alguns programas, algumas coisas isoladas. E para falar disso, a gente começa falando um pouquinho do ano 2013. Daqui a pouco nós vamos estar também com o resumo de 2014. Mas 2013 é um ano importante para nós, porque nós tivemos o primeiro ano de início de ciclo olímpico, de ciclo paralímpico da história. E se a gente olhar aqui, não é um primeiro ano incrementalmente, marginalmente melhor, né? Nós, num critério que a gente tenha adotado, que é resultados em provas do programa olímpico e do programa paralímpico em campeonatos mundiais ou equivalentes, nós fizemos 27 medalhas em provas olímpicas e 71 em provas paralímpicas. O que era o histórico antes nosso? O melhor resultado nosso tinha sido em 2005, primeiro ano pós-Atenas, 11 medalhas. Em 2009, que antecedeu esse ciclo, 9 medalhas. Então, nós estamos falando de 3 vezes mais do que o último ciclo olímpico. Quase 3 vezes, 2,7, 2,8, do que o nosso melhor resultado. E no Paralímpico também, quer dizer, uma quantidade de medalhas e de medalhas de ouro aqui também proporcionalmente muito grande nesse ciclo. E o que é importante também é que não só a quantidade de medalhas, mas a gente está falando de tantas caras novas e de tantos esportes novos. Nós estamos falando de um resultado que vem calcado em novos atletas, em novas modalidades, em que a gente não tinha uma tradição. Então, mostrando que é um resultado que não depende só do vôlei ou do judô, não depende de um único fenômeno, né? Olha, apareceu temos um Gustavo Borges, nós temos, né, um atleta que diferencia. Não, nós estamos indo do Isaquias na canoagem, entendeu? Até o Guilherme e o Edival no taekwondo, nomes novos, né? Atletas novos, modalidades que nem sempre a gente tinha uma tradição. Então vamos desses nomes até o Scheidt, até nomes já mais consagrados. E em 2014 a gente continua com uma série de resultados importantes, não só de medalhas, mas, por exemplo, no tênis de mesa, nós conseguimos estar na primeira divisão pela primeira vez, no masculino e no feminino. A gente nunca tinha tido essa situação. Temos 3 atletas entre os 100 primeiros no ranking, também não tínhamos essa situação, né? O resultado do Marcos Vinícius, resultado sensacional, né?
uma medalha de prata no campeonato mundial de tiro com arco, uma coisa que a gente não tem a menor tradição, e ele conquista essa medalha com 16 anos. Mayra também, né, com medalha de ouro no Mundial de Judô, mantendo aí uma tradição nossa muito forte. 8 brasileiros estão entre os melhores judocas do mundo, né? Enfim, esses dados às vezes variam, porque não dá sempre para a gente estar com a última informação do ranking, né? Mas a gente tinha o Shibana e o Rafael Silva liderando categoria, né? Érica, Sara, Mayra, Suelen em segunda, né? Rafaela e o Vitor em terceiro. Esse dado pode estar desatualizado hoje, porque o ranking toda hora tem atualização, né? Mas mostra a força do nosso judô. Também outro resultado inédito da Aline, né? Medalha de prata no Mundial de Luta Olímpica, né? Outra modalidade que a gente não tinha muita tradição, que vem aí com uma geração nova. No badminton, até de um plano social lá no Rio de Janeiro, uma comunidade, na Chacrinha, né? Nós formamos a Lohane e a Luana, dupla super jovem, com resultados na categoria delas, pan-americanos, sul-americanos, né? Na canoagem, a Ana Sátila foi campeã mundial júnior, foi 11ª no campeonato mundial sênior, na canoagem slalom. Como no mundial você pode ter mais de um atleta por país, na Olimpíada não, esse 11º equivaleria aí a um 8º lugar. E o Isaquias, também bicampeão, né? Então o Isaquias e o Erlon também vão com muita força na nossa canoagem. O Duda, bicampeão mundial do salto em distância. Fabiana também, bicampeã da Diamond League. Voltamos ao grupo mundial da Copa Davis, né? São exemplos, né, que também a Martina e a Caena vão para os jogos como uma das favoritas na classe delas, campeãs mundiais na dupla também, que está voando. O Alain do Carmo na Marcela. Na Marcela, ela subiu no pódio em todas as etapas da Copa do Mundo de maratona aquática. A Poliana estava contundida, mas nós fomos campeões do mundo em 2013 de maratona aquática, né? E repetimos aqui, e o Alain começou também a fazer resultados importantes no individual, né? Tiro esportivo também, com o Cássio, com o Rodrigo, resultados inéditos, 5º, 6º lugar. São resultados que a gente tem passado, porque nem sempre as pessoas acompanham esses esportes, nem sempre as pessoas têm aí noção dessa evolução, né? Também no Taekwondo, no Pan-Americano, a melhor participação nossa. Deca campeã no Grand Prix, né, de vôlei feminino. Nossa seleção também, medalha de prata na Polônia, né? O Zanetti conseguiu a prata agora nas argolas no Mundial. O Diego Hipólito conseguiu um bronze, mas nossa equipe conseguiu um 6º lugar aí inédito. O Fernando também levantamento de peso, outra modalidade que nem sempre a gente acompanha, né? Também entre os 10 primeiros. No Paralímpico, a nossa Bruninha, também sucesso, bolsa pódio, né, André? Nosso judô paralímpico, com 6 medalhas no Mundial. A Bocha, 2 medalhas de prata no Mundial. O nosso goalball, pela primeira vez, campeão mundial, né? O nosso paralímpico, quem acompanha sabe, depende muito do atletismo e da natação. E para que a gente possa avançar um pouquinho mais, nós precisamos dessas outras modalidades também se desenvolvendo e trazendo medalhas, né? Para a canoagem, nosso Fernando, também no paraciclismo. Então são os Soelitos, são exemplos do que está acontecendo no esporte brasileiro em 2014, nessa nossa reta final de preparação.
para Pan Pacific também foi excelente. O Pan Pacific a gente também teve um belo resultado, né? O nosso revezamento, né, Rogério, acho que vai para 2016 para brigar aí, talvez pelo ouro, né? No paraatletismo também, quer dizer, a natação para atletismo, como eu disse, o Brasil é uma potência, né? Dos 14 integrantes, 13 subiram ao pódio, 22 medalhas, 15 ouros, né? Também na maratona de Londres, 2 brasileiros no pódio paralímpico, né? E nos Jogos da Juventude, nós também dobramos o nosso resultado. Na primeira edição a gente tinha tido 7 medalhas, nós tivemos agora 15 medalhas, né? Com também nomes novos, próprio que Matheus Santana deve ser aí um dos nossos atletas olímpicos também, tem tempo de chegar, está com tempos excelentes, né? O Edival, também no Taekwondo, uma técnica apurada, atleta muito jovem, né? Mas também campeão juvenil, campeão dos Jogos da Juventude. Laiana, já a renovação do nosso judô, né? O Hugo Calderano, que agora está na Alemanha, tem tudo para ser o melhor mesa-tenista da história do Brasil, tem resultados fantásticos, tem feito jogos com ex-campeões mundiais, com integrantes do top 10, dando muito trabalho a atletas consagrados e que estão lá em cima no ranking. Flavinha na ginástica. A ginástica, a gente tem um time masculino muito bom para 2016. A gente tinha uma dúvida sobre o feminino. A confederação sempre falando, olha, as meninas elas amadurecem muito em cima, elas são muito jovens, não dá para você ver muito tempo antes, porque elas vão para os jogos com 16, 15, 14 anos, então 4 anos antes elas têm 10, 11, é difícil de você avaliar. Mas aqui já tivemos a Flávia subindo ao pódio, então há uma expectativa da gente ter, também na ginástica feminina, uma boa representação em 2016. Né? A Bianca no hipismo. Então, o Orlando e o Marcelo, no Orlandinho, também grandes resultados aí no tênis brasileiro. Né? O nosso Marcos Vinícius também, que antes de ser vice-campeão mundial, também tinha sido a prata aqui em Nanquim. A curva de desempenho do Marcos Vinícius é impressionante. Né? A Duda e a Paty no vôlei de praia. Então, a gente é um pouco exaustivo em mostrar isso, para mostrar exemplificar essa quantidade de modalidades, essa quantidade de atletas novos e novas que estão surgindo no Brasil, né? E dizer o quê? Que esse desempenho que a gente consegue, ele não vem do nada, não é o atleta que acorda num dia e fala assim, eu vou ganhar uma medalha, né? É porque você tem um planejamento e um nível de investimento muito grande. Investimentos que vêm do orçamento da União, que acontecem através de convênios, com o Estado, com a Prefeitura, com a Confederação, com Liga, né, com os clubes, vem do Bolsa Atleta, vem do Plano Medalha, vem dos investimentos de estrutura, vem dos patrocínios de empresas estatais e privadas, vem da Lei de Incentivo ao Esporte e dos repasses das loterias através da Agnello Piva. Então, há um todo por detrás desse desempenho. E a gente fala um pouco desse todo a partir de 2001. Quer dizer, é um momento também muito novo do esporte brasileiro, que começa com um financiamento das confederações, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, aprovado em 2001, começa a acontecer em 2002. Em 2003, você cria o Ministério do Esporte. E, a partir daí, você começa a implementar uma política. Uma política que começa a ser debatida na primeira conferência, quando a gente começa a brigar para estabelecer o esporte como uma política pública. Ainda é um grande desafio nosso, estabelecer, dizer que esse é uma política pública importante, que tem que ser financiada, tem que ser desenvolvida.
e uma série de ações que vão decorrendo dessas constatações. Então, em 2005, a gente começa o Bolsa Atleta. Aqui a gente começou, então, as confederações, mas aqui começamos a apoiar diretamente o atleta. Fizemos a segunda conferência. Em 2007, a gente tem o primeiro boom nosso, que é a realização dos Jogos Pan-Americanos. É a primeira vez que o esporte volta ao centro do governo, né? Em que o presidente da República, o presidente Lula à época, se ocupa da organização dos Jogos, que o governador do Rio de Janeiro se ocupa dos Jogos, que o prefeito do Rio de Janeiro se ocupa dos Jogos, que todas as confederações, todo mundo se mobiliza para isso. E dentro da realização dos Jogos, a gente já conseguiu aprovar a lei de incentivo. Era uma reivindicação do segmento, talvez a mais importante, falava, olha, a cultura tem a lei de incentivo, nós não temos. E aí, dentro desse movimento criado favorável ao esporte no Pan-Americano, a gente consegue aprovar. E, ao final dos Jogos, decide se candidatar para os Jogos Olímpicos. Ao longo de 2008, a gente prepara o caderno de candidatura, consolida em 2009 um planejamento para o alto rendimento antes da vitória, e somos escolhidos. Ao ser escolhidos, o que a gente faz? A gente pega esse planejamento, aprova na terceira Conferência Nacional do Esporte, com uma meta. Então, nós temos aí um planejamento concebido em 2009, começa a ser implementado em 2010, e aí, a partir daí, uma série de ações que a gente tratou de implementar esse plano, mudando a lei Pelé, criando a autoridade de doping, autoridade pública olímpica, conseguindo destinar uma parte dos recursos de loteria aos clubes formadores, que era uma reivindicação antiga. Este ano estamos tendo aí a primeira grande seleção de projetos, né? Realizamos também os Jogos Militares. Os Mundiais Militares foi interessante porque foi um evento no Rio de Janeiro em que a gente não precisou construir nenhuma arena. A gente utilizou todas as do Pan-Americano. Então, a gente não precisou construir nenhuma. Mostrou um pouco que a gente pode, qual o caminho que a gente pode seguir em termos de eventos, aproveitando essa infraestrutura toda que você herda, né? E aí são anúncios que a gente vai mostrar depois, Plano Brasil Medalha, Centro de Iniciação, os passos de implementação desse planejamento estabelecido, né? Então, o que a gente pode dizer? Para garantir o legado do Rio 2016, nós alteramos leis, criamos novos programas, investimos, né, conseguimos garantir um maior grau de investimento, articulamos diversas ações para quê? Para se preparar um grande projeto olímpico, né? Em 2009, fizemos esse planejamento, em 2010, validamos com a sociedade toda, com o mundo do esporte, esse planejamento. Partindo do quê? De uma série de dificuldades que vocês conhecem melhor até que nós, né? Primeiro, óbvio, dimensão geográfica do país, né? Dimensão grande, uma dificuldade enorme de você identificar projetos como esse que a gente viu aqui no filme, né? De identificar esses projetos, de apoiar, de integrar os diversos programas que você tinha. O sistema nacional também todo desarticulado. Começa pelo público, então você não tem uma lei como você tem na saúde, como você tem na educação, que diga claramente qual o papel do município, qual o papel do Estado, qual o papel da União. Muito menos ainda no esporte de alto rendimento. Então, o próprio Sistema Nacional do Esporte não é uma coisa completamente resolvida no Brasil e muito menos institucionalizada. E o próprio sistema privado também com muitos problemas, muitos articulados. Quer dizer, o comitê tem uma, olímpico paralímpico tem uma situação, a confederação também razoavelmente bem, né, aí com muitas variações de esporte para esporte, as federações sem nenhum nível de financiamento, né, e os clubes também, a gente passou muito tempo renegando o papel dos clubes, né? O esporte é só na escola e esquecendo o papel dos clubes. Então também não formava um sistema, então um sistema todo desarticulado. Clubes desvalorizados no papel de formação de atleta, um papel mais difícil, né? A ausência de uma base na escola, você não tem, e há muita polêmica com a educação sobre essa base, tem que se dizer isso, porque às vezes a gente fala de... a gente acha óbvio, né, o pessoal do esporte acha óbvio que você tem esporte na escola,
Mas o pessoal da educação não tem essa certeza toda, principalmente quando a gente fala de uma prática mais formal, quando a gente fala de um esporte dentro das regras, com competição, com tudo isso, há muita resistência na educação. Os recursos financeiros acabam o quê? Subaproveitados. Não porque você desperdiça, mas porque os programas não estão articulados. Então, o Minas faz um programa para cá, o Ministério faz outro para lá, o COBRE faz outro para cá, a Confederação de Basquete outro, né? E isso não está conversando. Se tivesse conversando, você conseguia maximizar esse recurso. Então, dificuldades da vida real que a gente foi encontrando ao fazer esse planejamento, né? Obviamente, equipamentos e materiais obsoletos, principalmente aqui do ponto de vista do alto rendimento, que exige o equipamento oficial, um equipamento caro, muitas vezes um equipamento importado, né, para que você tenha o máximo desempenho. Então, os materiais no Brasil geralmente obsoletos. Nenhum trabalho em termos de meta, controle, pelo contrário, a primeira vez que a gente falou isso foi quando acabou Pequim, 2008, a gente falou da necessidade, houve uma reação muito grande do comitê, das confederações, sobre não é possível estabelecer meta, não é possível dizer quantas metas nós vamos ganhar em Olimpíada. Uma resistência muito forte a trabalhar com essas metas, né, e a ter o controle desse resultado. E algumas novidades, né? Por exemplo, hoje é muito caro, é um grande problema você viajar, tanto dentro do Brasil. Então a gente tem um problema de muitos estados começarem a não participar dos campeonatos nacionais, em esportes importantes, como para o exterior. Hoje a necessidade de você ir ao exterior treinar, competir, é muito grande e é muito precoce. E isso no Brasil, que é distante, e que tem poucos rivais nos seus vizinhos, são poucas as modalidades em que os nossos vizinhos são competitivos e podem representar um ganho na nossa interação. Então, isso fica muito caro. Você tem que ir para a Europa, tem que ir para a Ásia, tem que ir para a América do Norte, é muito caro. E também a defasagem dos nossos treinadores de base, quer dizer, uma necessidade técnica aí muito grande. O que nós estabelecemos, então, nesse planejamento de 2009, que a gente aprovou em 2010? Estabeleceu algumas metas, né? Qual era o nosso objetivo? Então, projetar o Brasil entre as 10 primeiras potências esportivas para os Jogos Olímpicos, 5 para os Jogos Paralímpicos, né? Estabelecemos esse objetivo, como a gente qualificou, debateu muito com o COB, com o CPB, com o segmento, o conceito dessa potência, né? Então, primeiro a gente foi falar, obviamente, de quantidade de medalhas. No esporte de alto rendimento não dá para a gente fugir dessa lógica. É preciso subir ao pódio, né? É preciso subir. Então, a gente precisa ver isso como quantidade de medalhas. Mas também precisamos ver como quantidade final, né? Você ganhar muita medalha, você tem que ter muito finalista. O Brasil não tem uma cultura de valorizar uma final olímpica, uma final de mundial, né? E esse é um indicador importante, eu preciso ter muitos finalistas. Então, colocamos também esse objetivo. Também falamos de títulos mundiais e continentais, porque às vezes não é possível você ser campeão olímpico, mas eu posso ser campeão sul-americano, eu posso ser campeão pan-americano. Por que eu vou abrir mão de uma hegemonia regional no tênis de mesa? Porque eu não vou conseguir ter uma medalha olímpica no curto prazo. Não, é preciso manter esse objetivo, manter esse desenvolvimento. E é claro que, conforme o processo se desenvolve, pode aparecer um grau de desenvolvimento, um atleta, alguma coisa que represente uma chance de salto, como, por exemplo, no tiro com arco apareceu não só o Marcos Vinícius, mas também a Sara. Falamos também que, para nós, potência é pluralidade de modalidades. Então, aqui o que nós estamos falando é o seguinte: para o governo brasileiro, nós não queremos ser uma Jamaica. Eu não quero ter uma única modalidade em que nós temos 1, 2 fenômenos e ganhamos um monte de medalha. Não. Nós achamos que esses resultados devem vir em muitos esportes, até porque nós temos uma tradição esportiva muito forte, né? Nós já tivemos campeões mundiais de basquete, já tivemos no boxe. Por que nós vamos abrir mão dessa tradição, né? Então, a nossa visão é preciso ter isso. É preciso também
ter treinadores, equipes disciplinares, árbitros altamente qualificados. Então, você vai ser potência sem ter treinador? Né? É impossível. Sem ter equipe disciplinar, sem ter psicólogos do esporte, médico do esporte, é preciso ter isso também. É preciso profissionalizar a gestão das nossas entidades esportivas. Esse aqui ainda é um desafio muito grande. Quer dizer, o nível de gestão das entidades ainda precisa melhorar muito. E agora, ele é muito desigual. Nós não avaliamos, no senso comum, que todas elas são extremamente mal administradas ou mal organizadas. Nós temos hoje grandes exemplos. Né? Nós temos exemplos no Comitê Paralímpico, como na Confederação de Judô. Né? Você tem exemplos de liga, como a Liga de Basquete, né? De entidades que já estão num patamar maior. Mas todas elas têm alguma coisa a demonstrar. Seja a Confederação de Ginástica, seja de basquete, seja de atletismo, todas elas têm hoje algum programa, alguma coisa muito bem feita e que deveria ser replicada e conhecida pelos demais. Então, uma tentativa nossa também de compartilhar essa gestão, mas ainda é um caminho a ser percorrido. Estamos falando também que esse resultado, no nosso entendimento, deve vir de um amplo trabalho de base esportiva. Porque no alto rendimento também é possível você selecionar 100 ou 200 atletas, destinar muitos recursos e tirar medalha. É um caminho possível. Né? Existem países que conseguem fazer isso. Você pode selecionar por genética, você tem 500 mil testes que você pode aplicar, selecionar na sua população um grupo reduzido, fazer um investimento maciço e tirar muitos atletas. Mas a gente acha que o ideal é ter um trabalho mais amplo. Não, é ter uma quantidade muito grande, porque isso tem outros valores, né? Valores da participação, da educação, né? De tudo que o esporte pode oferecer, da saúde à nossa população. E terminamos o nosso planejamento falando o seguinte, olha, nós precisamos, para que isso aconteça, ter um locus, ter um caminho, ter equipamentos em que isso aconteça, mas que não basta ter o equipamento, ele tem que representar uma lógica, que nós representamos essa lógica num programa que a gente batizou de Rede Nacional de Treinamento. Ou seja, é preciso um caminho para o atleta. Eu preciso achá-lo, eu preciso começar com ele no interior da Bahia, mas eu preciso identificá-lo, identificar o que tem talento, fazer ele ir para Salvador, ele de Salvador, se continuar se desenvolvendo, tem um outro centro, até ele ter um centro com as melhores condições de formar um campeão olímpico. Porque você também não pode imaginar, tem em todas as cidades do Brasil, toda a infraestrutura e toda a qualificação para todos os esportes. Então é preciso ter um caminho, é preciso que a gente saiba onde a gente identifica, para onde eles vão ser desenvolvidos, com que nível de qualidade, com que nível de equipamento, com que nível de equipe profissional à disposição. E isso não é um problema simples. Então, esse foi o planejamento que a gente fez para o nosso ciclo olímpico. Tem uma mudança também na execução política que é importante para nós, que é representado por esses três, vamos dizer, níveis de decisão da política. Né? O que acontecia no Brasil? A formulação de uma política de esporte era geralmente feita pelo Comitê Olímpico ou por uma confederação. Então, vamos dizer, para não falar de ninguém que não está aqui, vamos falar do basquete, Carlinhos, vamos falar do nosso basquete. Então, a confederação de basquete, ela definia a sua política, ela tentava ter um financiamento, que no geral era público, ainda é majoritariamente público, e ela queria executar essa política. Então, a confederação vinha e falava, eu quero um projeto de basquete, um projeto de natação, eu sei como fazer, você me dá o dinheiro, eu faço. O que a gente foi mudando na implementação desse planejamento? A gente falou, olha, a formulação da política, ela envolve os comitês, envolve a confederação, mas tem que envolver também o governo, seja o governo federal com o ministério, seja o municipal, o estadual, conforme a situação de cada um. Isso precisa ser debatido conjuntamente. Então, hoje, os investimentos que a gente tem no basquete ou no Paralímpico são debatidos. Né? A visão da confederação, do comitê, do ministério, né? Dos patrocinadores, quer dizer, isso é debatido, é formulado conjuntamente. Se é formulado conjuntamente, obviamente, todos têm mais compromisso com o seu financiamento. Se a Caixa Econômica Federal, patrocinadora do Paralímpico, tem direito a dar uma opinião,
né? Ela dá uma opinião também no sentido do seu interesse, e, obviamente, isso tem um sentido mais forte, um comprometimento mais forte no seu patrocínio. Mas, o que é mais importante? Nós falamos que a execução dessa política definida aqui, ela pode ser descentralizada. Então, a gente não depende mais só da confederação. E isso tem dado uma riqueza muito grande, porque hoje nós temos os clubes fazendo papéis que são pensados, muitas vezes, com as confederações, né? Não são em todos os casos, mas já temos muitos casos. Temos as Forças Armadas, então hoje nós temos um programa de alto rendimento com as Forças Armadas, que é estabelecido com o Ministério, é discutido com as confederações, com o COB, que faz um pedaço da preparação dos nossos atletas, né? Isso vale para Sistema S, isso vale para estados, para municípios. Depois a gente vai mostrar um pouquinho os diversos casos que a gente tem. Mas a gente democratizou e abriu mais a execução dessa política que era centralizada. Quer dizer, deixa de ter um dono do esporte, e se você, para ser dono, tem que ser de uma coisa pequena, porque de uma coisa grande você não consegue, e passa a ter um comprometimento maior. É claro que isso aqui é a tarefa gigante, né? Imaginar todos os municípios, todos os estados, todos os secretários municipais, estaduais, achando o seu caminho, todos os clubes achando o seu caminho, sua vocação, articulando com a confederação, com o Comitê Olímpico. Não é uma coisa simples, mas é o que precisa ser feito no nosso entendimento. Então, nós começamos a implementar, alteramos as leis, criando alguns programas, né, que a gente vai falar, mas para quê? Para construir um legado que para nós a gente definiu como. Primeiro, um legado que tem que ser amplo, então tem que ser um legado para todas as modalidades. Vai ser para 100% das modalidades? Não, depende da competência, do interesse de cada uma. Algumas modalidades vão ter um legado maior, outras vão ter menor, mas pelo governo, ele está aberto a todos, então nós não falamos, são só essas. Também democrático, porque a gente está indo do alto rendimento à base. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Nós sempre tentamos construir uma democratização do acesso ao esporte, sempre tentamos financiar o esporte de base, com muita dificuldade. A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos nos permitiu fazer o caminho contrário. Nós conseguimos atenção e estamos conseguindo vir do topo para a base. Então, a partir de projetos que a gente desenvolveu para seleções, para centros nacionais, a gente conseguiu visibilidade para ir começar descendo, para equipar clube, para fazer campeonato de base. Resolveu tudo? Não, não resolveu, mas conseguiu abrir uma brecha que a gente não conseguia, que há 10 anos a gente não conseguia. Pensar que a gente ia financiar campeonatos de base, como a LDB, os campeonatos do vôlei que a gente patrocinou ano passado, era impossível, não tinha recurso. Agora, com os Jogos Olímpicos, a gente conseguiu. Nacional, aqui é uma diretiva do ministro Aldo, que a presidenta Dilma abraçou, que é o seguinte, não é um legado para o Rio de Janeiro, é um legado para todo o Brasil, e disso a gente não abre mão, tem que melhorar o esporte no Brasil inteiro, tem que levar infraestrutura, condições para todo o Brasil. E de longo prazo, porque na hora que você tem infraestrutura adequada, na hora que você tem base, você cria um movimento que é um movimento que não vai se esgotar em 2016. Quando aparece um Marcos Vinícius, quando aparece um Edival, no tiro com arco, no taekwondo, respectivamente, são jovens de 16 anos, 17 anos, têm uma vida esportiva também enorme. Quando você cria um Centro Nacional de Judô, como a gente criou em Lauro de Freitas, ele vai seguir trabalhando depois dos Jogos, né? Então, é assim que a gente define esse legado que a gente busca, né? E temos consciência de que essa escolha nos abriu essa oportunidade. Então, nós estamos trabalhando muito com isso nessa conscientização. Nós estamos conseguindo fazer isso porque tem Jogos Olímpicos no Brasil. Não tivesse Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos no Brasil, nós não conseguiríamos fazer tudo isso que nós estamos fazendo, né? Porque a sede olímpica nos deu recurso, nos deu visibilidade, todas as possibilidades de ampliar a infraestrutura, tudo. Eu vou mostrar mais. O que interessa é isso, né? Então, isso aqui é o efeito pan-americano, isso aqui é o efeito Jogos Olímpicos no financiamento do esporte, né? Então, é disso que nós estamos falando, é dessa oportunidade aqui que nós estamos falando. De 2014 isso vai estar mais em cima, e 2015
mais em cima ainda. Então, essa é a oportunidade. E depois a briga, é claro, é não voltar para cá, é tentar ficar aqui pelo meio do caminho, com toda a visibilidade que os jogos vão trazer, mas, obviamente, isso vai depender do nosso sucesso em 2016. Né? Que são esses números? Né? Esses números são recursos da União, que viram convênio, que viram bolsa para atleta, viram apoio às nossas equipes. Tudo isso aqui é loteria, é lei de incentivo ao esporte, são investimentos em infraestrutura que a gente vai, e das estatais que a gente vai mostrando. Né? Isso aqui, por exemplo, é só o quadro da Lei Agnello Piva, para a gente ver o quanto cresceu o financiamento desde 2007 para 2013, o financiamento do COB subiu 100 milhões de reais ao ano. Né? Do CPB, André, também não está ruim não, né? Está melhorando, né? Nós estruturamos as entregas desse planejamento, então, 3 eixos. Nós estamos trabalhando em estruturar as modalidades, as condições de prática dessa modalidade. Estamos tentando formar a nossa rede nacional de treinamento, que é o caminho da infraestrutura, e estamos trabalhando no pilar de ampliação da prática de esporte. Né? No alto rendimento, já falei um pouquinho sobre a nossa meta. Né? O investimento ele vai acontecer no quê? Né? Ele vai acontecer em centros de treinamento, na compra de materiais esportivos, na contratação de especialistas em ciências do esporte, nos treinos, campos de intercâmbio, nas participações de competições internacionais, bolsas dos treinadores e também na base. Né? Foram até 2013 quase 300 milhões de reais nesses investimentos em confederações, federações, clubes e Comitê Paralímpico. 2014 nós devemos aí acrescentar mais 200 milhões de reais. Né? E aí, também a título de ilustração, né? O que são esses equipamentos? Então, hoje nós temos 50 núcleos de luta olímpica com equipamentos oficiais que a gente não tinha, como vocês veem pelo ginásio, em iniciação, em bairros, em comunidades, né? Não é um negócio de altíssimo rendimento. Então, quando a gente fala assim, a Olimpíada é só os centros no Rio de Janeiro, não. Chegar na luta são 50. Este ano eles estão apresentando mais 80, devem ser aprovados, então a gente chega ao final do ano que vem com cerca de 130 desses núcleos. Né? Idem para o Taekwondo, 15 estados receberam também materiais. O Taekwondo depende muito dos equipamentos, porque hoje você tem o colete eletrônico. Né? Isso, nós fizemos esse investimento, foi o que permitiu que a maioria das federações tivesse o colete. Né? Vale também para o tiro com arco. Nós temos investido aí todo ano cerca de R$1 milhão em equipamentos no Centro Nacional. Então, não é à toa que começa a aparecer atletas. Né? Também que o equipamento faz toda a diferença no tiro com arco. Né? Na cidade de Maricá, onde a gente tem o nosso Centro Nacional, você já teve a experiência com arco-escola, tiro com arco na escola, e é uma cidade que passou a viver o tiro com arco. E aí você vai criando uma tradição regional para aquela modalidade. Então não dá para trabalhar o Brasil inteiro com tiro com arco. Mas se eu tiver, quem sabe, 5, 6, 7 cidades em que essa prática está consolidada, a gente pode ter aí uma tradição consolidada. O judô também foram mais de 8 mil placas de tatame. Hoje você pode, em qualquer estado do Brasil, fazer uma competição com os equipamentos iguais a um campeonato mundial. Aqui foi o campeonato sub-18, em São Luís do Maranhão. Né? E qualquer estado brasileiro você tem aí os equipamentos necessários, todas as federações equipadas. Né? Com os tatames, com o computador, com tudo que é necessário. No nosso basquete, parceria com a confederação, parceria com a liga, nós compramos tabela, placar, a própria quadra com piso flutuante para todos os times da liga, para vários estados. Né? Então, já criando uma condição melhor de jogo. Obviamente, isso implica em lesão ou não lesão, e implica também
obviamente, na qualidade do que é mostrado pela televisão, né? Para o momento que você tem um field of play, quando você tem uma condição já melhor e padronizada, também o espetáculo que vai ser mostrado, que vai ser consumido, ele também tem um incremento, ajuda muito, no caso da liga, que é transmitida pela televisão, né? Idem tênis de mesa, com 4 CTs, né? Enfim, com a esgrima. Eu não vou me deter em todos, porque senão eu vou falar 2 horas. O André já viu essa apresentação durante 1h36, como eu tenho 45, né? Essa é a terceira, né? Então, mas para exemplificar de novo, né? Fizemos a maior compra de equipamentos de ginástica do mundo, junto à Speech, né? Estamos montando 13 centros de treinamento. Inauguramos agora, sábado, o Centro Nacional em São Bernardo do Campo, mas já temos em Curitiba montado, em Brasília, em Porto Alegre, né? Fóruns que foram adquiridos com os clubes também. Aqui são 13 centros públicos, né? Além dessas compras de equipamento, várias confederações já têm os seus cursos para técnicos, para árbitros, né? Que é a Escola Nacional de Treinadores de Basquete, né? Então, a gente tem incentivado no tênis de mesa cada vez mais esse investimento. No judô, então, também um grande movimento, um grande investimento na qualificação desses recursos humanos. O Acampamento Nacional de Handball também é uma grande iniciativa, um projeto bem interessante, saltos ornamentais, então um esforço muito grande. É claro que a gente sempre pode falar, mas faltou esse, faltou aquele, ainda não temos tudo isso, mas para demonstrar que é uma realidade nas confederações hoje essa preocupação. Nos clubes, né, então aqui no Minas, né, desde do nosso basquete, mas também ciência do esporte, equipamento para todas as modalidades, no Pinheiros, no Tijuca, né, no Sojipa, no Grêmio Náutico União, no Grêmio também agora nós somos, acho que dia 10, vamos fazer a entrega de equipamentos, foram mais de 5 milhões só para o Grêmio Náutico União em termos de equipamento. Então, recuperando toda essa estrutura, toda essa condição dos clubes de fazer evento. Então, obviamente, é uma grande parceria para o governo federal. Nós estamos comprando equipamento, o clube já tem o local, já tem os professores, tem limpeza, tem segurança, tem alimentação, tem acesso aos atletas, né? Então, uma coisa que dura muito, né? Quantos anos vão durar esses barcos? Quantos anos duram esses equipamentos de ginástica? Então, uma coisa que vai impactar o esporte brasileiro, pelo menos pelos próximos 10 anos, né? E a Confederação Brasileira de Clubes também agora tem 150 milhões, está anunciando os seus primeiros editais, e aí nós vamos ter uma série de novos clubes também se juntando a esse esforço. No esporte militar, né, nós temos uma parceria bacana, o Ministério da Defesa incorporou vários atletas, paga o salário deles, e o Ministério paga os equipamentos e a participação nas competições. Muitos atletas de altíssimo rendimento brasileiro já estão nesse programa, que também dá uma perspectiva profissional interessante para eles. Em termos de ciência do esporte, aqui um exemplo que a gente dá, mas a título de ilustração, o nosso laboratório de simulação de ambiente na Federal de Santa Maria é uma das iniciativas que tem, permite você simular, por exemplo, qualquer treinamento com qualquer condição de umidade, de temperatura, de pressão. Então, você pode substituir o treinamento em altitude pelo treinamento em laboratório. Nós já fizemos aí 2 testes, fizemos com ciclismo, com triatlo, realmente os resultados foram bons. Deixamos de fazer viagens internacionais para treino em altitude para fazer aqui. Nós estamos trabalhando com os departamentos técnicos das confederações para fazer o planejamento da utilização desse laboratório, que tem aí condições muito interessantes, né? Você pode programar o que você quiser. Então, só algumas imagens. E também, na área de Cienciologia, o laboratório de controle de dopagem sendo finalizado, é um investimento de quase 100 milhões de reais entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação, que vai nos colocar aí entre
os laboratórios mais modernos, é um segmento importante. O Brasil estava atrasado nessa questão do controle de dopagem. Hoje não se fala mais em controle de dopagem só na competição, né? Você tem todo um programa durante o ano, você tem uma série de coisas educativas, inclusive em academias, enfim. A questão do doping não é uma questão só do alto rendimento. Hoje, por exemplo, nas academias de ginástica, isso é uma realidade, é uma política que a gente precisa avançar muito, mas que precisa também de um laboratório capaz aí de identificar as substâncias, fazer esse tratamento. Nós estamos aí adquirindo, até o final do ano que vem, 30 milhões de reais só de equipamentos ultramodernos aí para o laboratório, e essa já é a visão de como a gente está. Também estamos trabalhando nas nossas seleções diretamente, Plano Brasil Medalha, né? É R$1 bilhão, esse é o investimento adicional que a gente tem para esse ciclo, né? Trabalhando em apoio ao atleta, com não só a bolsa, mas também toda a equipe multidisciplinar, todas as competições que ele participa, né? Todas as necessidades de equipamento, com construção de centros nacionais de treinamento, uma gestão que já é integrada como a gente gostaria de que fosse tudo no esporte. Então, hoje, para a gente fazer para cada modalidade, Ministério, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, empresas, sentam, discutem um plano inteiro do atleta, todo o financiamento, quem financia o quê, e a gente está avançando bastante nesse apoio. São 23 modalidades olímpicas, 15 paralímpicas, 376 atletas beneficiados, com uma bolsa que pode chegar até R$15 mil por mês, aí de 5 a 15 mil, e também com todo o apoio à equipe multidisciplinar. Enfim, a gente uniformizou, nem todas as confederações trabalhavam com medicina esportiva, psicologia, a gente está dando condições para que todas possam competir, né? E aí, nas diversas categorias, a gente apoiando. Na questão do Plano Brasil, a gente tem a Bolsa Pódio, que é para os atletas individuais, então são nos Jogos Olímpicos, para as modalidades olímpicas, 137 atletas que já recebem essa bolsa de 5 a 15 mil reais em 19 modalidades. Nos Paralímpicos, 82 atletas, fazendo aí aquele total de mais de 300 atletas, porque também a gente tem, pelas estatais, o patrocínio aos atletas das modalidades coletivas. Então, o Bolsa Pódio é para os atletas individuais e o patrocínio dos estatais para as coletivas. Nosso programa Bolsa Atleta, né, são 6.667 atletas olímpicos e paralímpicos apoiados, nós já temos aí mais de 44 mil bolsas. Então, tudo isso é o que vai plantando para a gente chegar no resultado que a gente chegou, né? E aí nas categorias de base, que a gente já falou um pouquinho, né? Alguns exemplos aí, o Bruno, que foi selecionado para jogar na NBA, né? O Zaquias, enfim, a Ana, Marcos Vinícius, a gente já falou, Orlando, né? São novos nomes que vão aparecendo nessas categorias de base, né? E que a gente está sempre aí falando, né? Então, como a gente disse, se vocês olharem as idades, né? 16 anos, 18 anos, 19 anos, geração que está aí chegando, fruto desses investimentos. Então, 2013, campeonato de vôlei, mais de 1.000 atletas viajaram pelo campeonato brasileiro de base, 8 campeonatos de base entre quadra e praia, masculino e feminino, né? Mais de 1.000 jogadores no nosso convênio, no handball, no camping, já falou, na LDB, no basquete, também 24 equipes, os projetos nossos de base, para a gente exemplificar um pouco, pentatlo em Deodoro, e no Recife, né, com condições todas técnicas ideais, o tiro com arco que resultou aí no Marcos Vinícius, enfim, uma série de CTs, de investimentos que nem sempre estão aí visíveis na nossa base, né? No Espírito Santo, inaugurando um ginásio de luta, inclusive amanhã, no Centro Olímpico Espírito Santo também, uma experiência de governo estadual muito, muito bacana, né? Na ampliação da prática, uns números que a gente não
nem sempre vê. Estão sendo cobertas e construídas nesse momento 9.158 quadras em escolas, né? É um programa do PAC 2. Esses números aqui, obviamente, eles já mudaram porque tem a atualização, mas qual é o objetivo? É chegar em 2016 com todas as escolas com mais de 500 alunos, com pelo menos uma quadra em condição. Não é uma quadra social, não é uma quadra para esporte de alto rendimento, mas é para superar aí as nossas deficiências. Também o Atleta na Escola, um programa lançado no ano passado, de competição escolar, começou com atletismo, hoje tem atletismo, judô e vôlei no Olímpico, e estamos começando no Paralímpico. Este ano se inscreveram nessas competições escolares 44 mil escolas, então um passo maior aí nessa ampliação dessa prática, nas mais diversas condições de infraestrutura, né? E o passo seguinte para o ano que vem é identificar os talentos e criar núcleos para fazer esse desenvolvimento. Então, nosso outro investimento tradicional é o do segundo tempo, né? Levar os parabéns ao nosso prefeito Márcio Lacerda pela universalização do acesso do segundo tempo e do esporte escolar aqui em Belo Horizonte. Mas quando a gente fala de legado, a gente está falando disso. Nós estamos saindo de 329 mil alunos no segundo tempo para 4 milhões e 300 em 2013. Então estamos crescendo aí 4 milhões só nesses 4 anos. Isso é legado de verdade, né? O Centro de Iniciação ao Esporte, mais um investimento com os municípios, então criando uma base de infraestrutura, são 285 ginásios previstos, dos quais 269 já estão contratados, ginásios que permitem aí uma prática ampla de modalidades, né? Já estou terminando. E espalhados por todo o Brasil, né? Então demonstrando também um pouco esse nosso esforço de espalhar pelo Brasil essa infraestrutura, investimento aí de R$1 bilhão. Para terminar, a nossa rede nacional de treinamento, que é a ideia então de interligar o esporte e os centros de prática esportiva por todo o Brasil, né, desenvolvendo metodologia, capacitando profissionais, então não só o locus, digamos, de prática do esporte, mas de desenvolvimento de metodologia, de recursos humanos, né? E a ideia dele é partir do legado dos nossos Jogos Olímpicos, então instalações da Barra, seria o nosso Colorado Springs, né? Suportado por uma série de redes de centros nacionais das modalidades, centros regionais e os centros locais, como o Centro de Iniciação ao Esporte e os programas de iniciação esportiva. Então essa é a nossa visão de organização da rede. Para quem não conhece, né, o legado dos Jogos Olímpicos, são 2 parques olímpicos, né? O de Deodoro, com alguns equipamentos já vem do PAN, como o tiro esportivo, né? Quem não conhece o stand, é um stand dos principais do mundo, o centro de hipismo, também um centro de grandes condições, né? Com a pista do cross country, tudo interligado, com ecologia, essa é uma visão mais geral do centro, né, sem o cross-country, e que vai receber, então, a canoagem slalom, vai receber aí uma série de investimentos. Aqui a simulação a gente fez em Praga, a simulação hidrodinâmica do funcionamento do canal, não é simples, né? Vão ser um equipamento aí, uma raia para canoagem slalom de qualidade, né? E aqui, centro de judô, pista, quer dizer, isso aqui é Deodoro, que vai ser um dos pedaços do nosso Colorado Springs. O outro aqui é a Barra, a visão atual, já subindo aqui os halls. Então, todos esses ginásios vão compor também um grande centro de treinamento para o Brasil. Nós vamos anunciar um pouco a visão do legado em breve. Nós estamos com um grande projeto, criando aí uma instituição para fazer a administração desse legado e voltada aí para ensino, pesquisa, dentro do alto rendimento, né? Então, uma visão um pouquinho de como estão as obras, né? Dos diversos
equipamentos olímpicos, mas como ilustração para quem não conhece. E o primeiro piloto nosso de rede nacional de treinamento é a do atletismo. Então nós vamos chegar em 2016 com 53 pistas certificadas, 5 centros nacionais e 163 mini complexos de atletismo dentro do Centro de Iniciação ao Esporte. Estamos fechando agora, esse final de ano, um convênio com a Confederação Brasileira de Atletismo de 30 milhões de reais para fazer a gestão e administração dessa rede nacional de atletismo pelo Brasil inteiro. Então aqui, por exemplo, é uma dos parques que a gente inaugurou, na Federal do Rio Grande do Norte, né? Aqui nós já temos na UFMG, feita pelo governo do estado de Minas Gerais, né? Nós compramos equipamentos, Federal do Maranhão, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, no SET. O SET é um dos equipamentos tradicionais do esporte brasileiro, onde foi formada a Daiane dos Santos, por exemplo. Então, essa infraestrutura toda sendo recuperada de norte a sul do Brasil, né? Nós temos, obviamente, um trabalho grande com as universidades federais, porque a gente tem os cursos de educação física junto. Então, é um dos caminhos que a gente vai fazer a gestão em parceria com esses cursos de educação física, que você tem lá já as pessoas capacitadas para ajudar a gente a operar. Então, aqui uma visão um pouquinho mais extensiva do que já está entregue, né? E os centros nacionais são centros como esse do handball, que a gente vai inaugurar em São Bernardo, com refeitório, com alojamento. Essas são já imagens do centro praticamente pronto. Os da ginástica já montados, esses, né? São Bernardo, Porto Alegre. Enfim, toda essa rede, todos os equipamentos importados, todos de última geração e todos com utilização em locais em que o esporte já existia, porque a gente também está casando a prática com esse investimento. Nós não estamos fazendo investimento em locais que não tenham nenhuma tradição, não tem um atleta, tudo um pouquinho casado. Então, eu sei que é um pouco exagerado aqui a quantidade de coisas, mas é para justamente mostrar o que está acontecendo. Aqui, uma das nossas joias da coroa, o centro de Lauro de Freitas, já está pronto. Vamos ter um evento teste aqui, até com transmissão do Sport TV. Com o que há de mais moderno para a nossa seleção de judô. Isso são as fotos, né, do centro. E as diversas modalidades que vão ter centros nacionais, centros já construídos. A pista aqui de ciclismo em Dayatuba, por exemplo, no interior de São Paulo. Esporto na Neve é só uma curiosidade, né? Só um rock. Mas para mostrar que muita coisa está acontecendo no esporte brasileiro. E se vocês perceberem, aqui nós estamos falando de UNB, nos saltos ornamentais, mas em Lauro de Freitas a parceria com o município de Lauro de Freitas, com o governo do estado da Bahia e com a CBJ, em São Bernardo com a Prefeitura, com a Caixa Econômica Federal, com a Confederação de Atletismo, de Handball e de Ginástica. Ou seja, aquilo que a gente falou de vários atores atuando ao mesmo tempo. Aqui na UFMG, a UFMG, Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério do Esporte, né? Então, são vários atores se encontrando no mesmo lugar e isso dá mais força a esse legado. Juro que eu não demoro muito mais, né? Então, todos esses centros trabalhando com as confederações, com técnicos, né? Algumas infraestruturas mais tradicionais, como o Geraldão, em Recife, né? Então, dá para ver bem como o Geraldão ele é uma boa amostra da nossa situação de infraestrutura esportiva no Brasil e a necessidade de recuperação. E eu vou terminar falando das duas joias da coroa, o Centro Paralímpico, que é o topo da Rede Nacional de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, antiga FEBEM Imigrantes, um simbolismo bacana, a gente substitui, né, uma unidade para menores infratores por um centro do esporte, 15 modalidades, os maiores do mundo. Março, abril do ano que vem, fechado, parceria com o município de São Paulo, com o governo do estado de São Paulo, que divide com o governo federal o financiamento desse centro, e a gestão técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é quem entende, é quem tem que fazer o centro funcionar. Então, para quem não conhecia aí, as obras já quase prontas. E agora, em dezembro, nós vamos fechar uma outra grande infraestrutura, que é o Centro Olímpico
do Nordeste, em Fortaleza, também uma obra de mais de 260 milhões de reais, com alojamento, com pista, piscina. Esse ginásio aqui tem 100 metros e um ginásio para 21 mil lugares, 17 mil permanentes, 4 mil temporários, climatizado, vai ser a maior arena do Brasil e climatizado. Então, também um grande centro de referência ao Nordeste, tentando aproximar também as infraestruturas das nossas necessidades. Ele é do lado do Castelão. Enfim, tudo isso para mostrar o seguinte, né, que nós estamos tentando enfrentar os desafios e aproveitar essa nossa oportunidade histórica para tentar criar aquele nosso conceito de potência esportiva e garantir, então, esse legado mais amplo e duradouro para o esporte do país. Então, isso é um pouquinho a visão do que a gente está fazendo, de como a gente vê a integração desses programas, né? Desculpa se eu fui muito chato, muito exaustivo, mas um dos objetivos da palestra é justamente dar visibilidade para tudo isso que está acontecendo, para tudo isso que são possibilidades. Porque cada centro desse, imagina o seguinte, qual é o nosso desafio de fazer a gestão desse Centro Olímpico do Nordeste, né? Do Centro Paralímpico, a quantidade de profissionais, de expertise, de inteligência que nós vamos ter que ter. As possibilidades que se abrem de treinamento, de caminhos para os atletas brasileiros. Então, essa era a nossa intenção, mostrar um pouquinho tudo isso que está acontecendo, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, e no mais, estamos sempre aqui à disposição de vocês. O pessoal disse que eu não respondo e-mail, isso não é uma verdade, eu só demoro um pouquinho, mas vocês podem escrever, podem nos procurar, a gente está à disposição para atender, para debater tudo que for necessário. Tá bom, gente? Obrigado.